Bom dia, candidato Evandro Chacon. Bom dia, Givanildo Silva. Bom dia, Ivanildo. Bom dia, rádio ouvintes. É com grande prazer que me encontro aqui neste momento. Candidato Evandro Chacon, o senhor foi prefeito em Pesqueira por 2 vezes. Não há uma pesquisa oficial, mas no boca a boca, a sua primeira gestão foi melhor do que a segunda. Quais foram as dificuldades na época? E hoje, as condições são mais favoráveis para os gestores? Ora, primeiro a diferença, se o povo se recorda, houve o plano do Real. E aquilo estava numa instabilidade econômica muito grande no país. E os municípios, lógico, que passaram dificuldades tremendas. Isto ocorreu, todo mundo lembra-se, no governo de Itamar Franco e depois, posteriormente, Fernando Henrique Cardoso. Ele como ministro da Economia. Bem, e isso trouxe, na verdade, transtornos terríveis para as administrações. Fato que não ocorreu na primeira, porque nós trabalhávamos em cima de aberrações, mas pelo menos nós trabalhávamos em cima de inflação, que nós fazíamos os nossos cálculos e nos aproximávamos. Na segunda foi impossível. Hoje não, o país está estabelecido, já está tudo correndo normalmente, a inflação tem caído consideravelmente, o crescimento é inegável do país como um todo, em todas as situações, e é por isso que eu acho que hoje os municípios estão passíveis de serem administrados com mais tranquilidade do que anteriormente. Essa tem sido uma pergunta padrão para os 3 candidatos. Eu coloquei essa pergunta como padrão para os 3 candidatos porque eu acho que é de uma importância muito grande. O que fazer para melhorar o trânsito de Pesqueira, candidato Evandro Chacon? Essa pergunta foi feita para os 3 candidatos. Essa foi a única padrão que a gente focou aqui, porque eu acho que Pesqueira precisa melhorar esse trânsito. Ora, eu também acho que precisa, mas eu estou preocupado com o trânsito, mas muito mais, incomparavelmente mais, com relação ao estacionamento. O trânsito até que flui bem. Nós não temos retenção em Pesqueira de uma maneira geral. Não é? Algumas pequenas intervenções que seria ali na praça, no entorno da praça, na Barão de Vila Bela, quando há um evento aí, não é? Mas a grande preocupação que nós temos em Pesqueira, na verdade, é o estacionamento. Então, eu acho que tudo também depende de uma municipalização do trânsito em Pesqueira. Então, estabelecer regras para o carrego e descarrego dos caminhões, estabelecer áreas de estacionamento, ele pode ser o local para carro, para bicicleta, para motos, enfim, disciplinar. Isto é outra coisa. E o mais ainda é natural, que aqui foi ventilado coisa que eu achei até interessante. As possíveis vias que poderiam ser construídas em Pesqueira. E eu acho graça, porque tem deles, não é, tendo paternidade, coisa que eu ouvi do meu pai traçado desde 1947. Então, Pesqueira, em 1947, no ano que eu nasci, já tinha um traçado das avenidas possíveis no futuro. E na nossa administração, isso foi ventilado muito, como a construção da ligação entre o que nós chamamos antigamente do Beco de Pedra, ali vizinho à pizzaria Giovana, com a ponte que fica em frente, no Chucuruz, em frente à casa do Tom Moacir. Então isso aí foi ventilado há muitos anos, há cerca de 30 anos atrás. A construção do canal que viabilizaria o outro escoamento, isso foi iniciado por nós. Que o canal iniciado atrás da Casa de Saúde foi na nossa administração. Então, essas vias, sim, elas deveriam complementar. Mas, necessariamente, nós temos que pensar no dia de hoje. E o dia de hoje são pequenas discussões, mas
com áreas que nós sabemos que temos área, principalmente naquela área chamada Várzea de Dr. Moacir, considerado que ali, na verdade, poderia resolver, pelo menos de uma maneira mais efetiva, o estacionamento dos veículos. E eu queria dizer, porque se for pensar em termos de futuro, Givanildo, nós pensamos há 30 anos atrás, veja o que é planejar, veja o que é anteceder futuro. Por incrível que pareça, quando nós trabalhávamos, naquela época conversando com Sérgio Valência, Mário Paulo, Melo, foi ventilada até a possibilidade do Chucuru se comunicar com a Baixa, São Sebastião, num túnel passando por baixo da Praça Dom José Lopes. Mas isso é uma coisa para amanhã, para o futuro. Mas isso vai ser possível? Vai sim. Então, Pesqueira tem que ser vista com planejamento. E isso é uma coisa que ninguém pode negar. Temos que pensar, tem coisas desse tipo. Falar em planejamento, candidato Evandro Chacon, é notório o crescimento do município de Pesqueira, mas o preocupante é o crescimento desordenado. O que fazer para crescer pensando no futuro? O senhor usou a palavra futuro e já estava aqui planejado essa pergunta. Ora, aí é que está. Primeiro, eu não tenho ouvido falar em planejamento nesses últimos anos, esses 12, 14, 15 anos. Eu acho que nós, para podermos fazer um trabalho, nós precisamos fazer bem o uso do solo. Não é? Nós devemos também levar não só as casas, mas planejar a colocação dessas pessoas nos lugares assentados. Então, Pesqueira, temos hoje loteamentos grandes e no local do loteamento você não vê o local de uma praça, você não vê o local de um posto de saúde, você não vê o local de uma escola pública. Em síntese, estão amontoando as pessoas. Quer um exemplo? O loteamento do Eucalipto. Ali vai ser preciso de todo jeito um espaço para uma escola pública. Ali precisa de um posto de saúde, de uma praça, como na época de hoje, você tem loteamentos que as ruas são estreitas, não são feitos com ruas largas, coisas que nos outros municípios por aí afora nós vemos. Então, o que é que está ocorrendo? É falta de planejamento. É preciso levar as habitações para a periferia, alargar, levar a Pesqueira para lá, como nós fizemos. Agora, para isso, tem que levar infraestrutura, senão o povo não, vai ficar marginalizado. Então, é preciso criar estrutura. E o crescimento de Pesqueira tem que ser por aí mesmo. Então, precisa planejar em todos os sentidos, na sua economia, na sua macroeconomia, precisa se pensar na educação. Então, tudo isto é um bojo que nós devemos pensar e não uma coisa setorial. Pensar no crescimento de Pesqueira só na parte econômica e a justiça social. Como é que se tem um crescimento sem justiça social, sem pensar no povo? Então, é por aí que o planejamento de Pesqueira passa. Essa pergunta será, o senhor podia ser mais breve para eu deixar um minutinho, porque o senhor pediu, né, vender o seu peixe como eu tenho tudo colocado. bem. Eu quero falar para o senhor falar bem rápido sobre a geração de emprego, porque Pernambuco cresce, a área metropolitana cresce, mas o interior tem dificuldade. Eu sei que o tempo vai ser curto, mas o senhor podia deixar um mínimo de ideia sobre isso. Olha, eu diria primeiro o seguinte, para poder fazermos tem emprego e Pesqueira, a geração de emprego, você tem que pensar numa área para a instalação das indústrias. Há 20 anos atrás, nós desapropriamos 20 hectares de terra, que seria o lugar ideal para a implantação desse parque industrial, e o que foi que fizeram? Botaram um lixão lá. Então, nós temos que ou relocar esse lixão, ou então, naturalmente, procurar uma outra área, que vai trazer dificuldade para nós. Mas, para isso também, precisa pensar em água. E nós vamos ter água em Pesqueira. Nós vamos fazer um cinturão d'água em Pesqueira, com o eixo leste que vai haver da transposição do Rio São Francisco. Nós vamos ter água e vamos fazer a conexão entre o Ipujuca e o Ipanema. E isso vai fortalecer tremendamente a oferta d'água de Pesqueira. Então, primeiro, nós não podemos só ter
a colocação de indústria, temos para essas indústrias vir, principalmente as indústrias secas, é criar infraestrutura, porque senão essas indústrias não virão. Agora, o governador Eduardo Campos nos garantiu isso. Eu acredito muito no governador. Pronto, está no finalzinho, tem 30 segundos para o senhor vender o seu peixe, como eu tenho colocado dessa forma. Quero agradecer a todos os pesqueirenses, dizer que nós estamos preparados sim para sermos prefeito de Pesqueira e que nós somos pessoas honradas e merecemos sim o voto de confiança de todos os pesqueirenses. Dia 7 de outubro para prefeito, vamos votar Dr. Evandro. Vice Luciano Benoni, é 40 nele!